Olá, galera querida da União Feminina IBFA, a graça e a paz do Senhor Jesus a todas vocês, amém? Vamos lá, mais uma palavra do Senhor para o teu coração, amém? Tá preparada aí? Então vamos orar primeiro para que o Senhor venha falar com cada uma de nós? Oremos. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, venho pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se faça presente no nosso meio. Que o Senhor possa me usar poderosamente como instrumento Teu, para levar a Tua palavra ao coração das minhas irmãs e a quem mais possa assistir esse vídeo posteriormente, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar pregando a Tua palavra e de forma online, já que tem sido difícil os encontros pessoais, presenciais. Nós te agradecemos por esse instrumento, Pai. Que o Senhor prepare cada coração que vai ouvir, que o Senhor faça uma aplicação prática em cada coração, uma aplicação pessoal, conforme a necessidade de cada uma, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, eu entrego essa palavra que já está semeada em mim, para que dê fruto também no coração das minhas irmãs, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por tudo e creio, Pai, na tua ação do teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ler hoje uma passagem que está lá em Lucas. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 32. Amém. O título dessa, vai achando aí essa passagem. O título da mensagem de hoje é O Pobre Filho Rico. Amém? O pobre filho rico. Então, como vocês já sabem, essa passagem é a passagem intitulada Parábola do Filho Pobre, mas que tem muito mais a falar do que simplesmente sobre a vida do filho pobre, né? Vejamos o que Deus quer falar hoje aos nossos corações. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, né? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa o melhor roupa, vestiu, pondo-lhe nele o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: Vem o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Pois é, nós vamos falar hoje da história de um pobre filho rico. Nós não vamos falar hoje sobre o filho pródigo. Grandes lições podem ser tiradas da história do filho pródigo, mas hoje eu quero falar do filho que ficou com o pai, né? E por isso eu chamei a mensagem de O Pobre Filho Rico, porque ele estava com o pai, ele tinha todos os direitos da casa do pai e ele não enxergou isso, né? Ele fixou seus olhos na vida do seu irmão, fixou seus olhos no que estava acontecendo com o seu irmão e não parou para olhar a sua própria vida, para ver o que estava acontecendo com ele. E muitas vezes é assim que nós somos, ricos em Deus e vivemos pobre no mundo. Ricos na presença de Deus, mas não sabemos aproveitar isso, né? E é assim que esse filho agiu. Pois é, a palavra de Deus diz que o pai repartiu a sua fortuna, né, o seu dinheiro, por eles. Isso significa que o filho também recebeu sua parte na herança. Ele também poderia ter feito as mesmas escolhas que o outro irmão. Eles estavam em pé de igualdade. Eles estavam recebendo do pai o amor na mesma medida. Mas ele não enxergou isso, né? Ele não viu o que o pai tinha feito por ele. E por isso eu quero ver com vocês hoje 3 pontos que tornam esse filho, que era para ser rico, em um filho pobre. Esse rico que era para ser uma pessoa super grata, numa pessoa ingrata. Esse filho que era para ser o apoio do pai, num problema para o pai. Amém? Esse é o filho que estava na casa do pai. Esse filho também nos representa. Por isso vamos ver esses 3 pontos que nos fazem atrapalhar a obra de Deus, nos fazem atrapalhar, né, o que Deus quer fazer e também nos fazem pobres diante de Deus, nos fazem pobre diante da vida, nos fazem não aproveitar o melhor de Deus para as nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero falar é justamente o fato que o filho rico também tinha parte na herança, mas não atentava para isso. O filho rico também tinha sua parte na herança do pai, mas não se atentava para isso. Pois é, como eu falei antes, o pai repartiu por eles a fazenda. Ele tinha muita coisa ali. Ele estava na casa do pai, ele estava recebendo ali, além da herança que o pai tinha dado a ele, ele estava recebendo ali alimento do pai, né? Ele estava recebendo ali o suprimento para a sua vida, ele não precisava gastar com alimentação, porque ele estava recebendo do pai. Diferente do outro filho que estava agora comendo bolotas de porcos na rua, né? Estava comendo coisas nocivas à sua saúde, ele estava ali bem alimentado.
assim como nós na casa do Senhor estamos bem alimentados, recebendo da mesa do Senhor, recebendo do alimento do Senhor. Ele estava assim, ele estava na casa do Pai. Tinha um teto sobre a sua cabeça, tinha uma cobertura sobre a sua cabeça, né? A chuva não caía sobre ele, nem a geada e nem o frio, porque ele estava debaixo de uma cobertura. Assim como nós também temos uma cobertura espiritual, temos uma proteção da parte do Senhor, estamos debaixo das suas asas, né? Ele não percebeu que o melhor presente que recebeu era a presença do Pai, era estar na casa do Pai, era estar fazendo a obra do Pai, trabalhando com o Pai, aprendendo do Pai. Não percebeu que por agir certo, por estar no lugar certo, na casa do Pai, ele não precisou comer alfarrobas de porco, não precisou comer comidas de porcos. Quantas vezes não percebemos o que temos? Quantas vezes estamos na casa do Pai e reclamando, murmurando, não valorizando o alimento que ali recebemos? Esses dias eu estava falando em uma outra pregação que o Senhor preparou para nós banquetes, homens, né? Preparados, pessoas preparadas para ensinar a palavra para nós de forma pura, sabe? Um alimento consistente, um alimento para nos fortalecer o espírito. E muitas vezes nem queremos participar desses jantares, desses manjares. Muitas vezes não nos esforçamos para ouvir a palavra de Deus, não nos esforçamos para estar na presença de Deus, na casa de Deus. Você percebe o quanto é precioso participar da mesa do Senhor, da casa do Senhor, de estar ali? Entretanto, muitas vezes estamos olhando para aquele que está fora da casa de Deus, para o que ele tem, para o que ele teoricamente está aproveitando da vida. E estamos ali num espírito de murmuração e de queixa. Não percebemos o que temos. Somos abençoados, somos agraciados por Deus com uma herança incorruptível. Estamos sempre preparados pelo Pai, forjados no trabalho para receber a herança final. Aquele filho com certeza ia receber muito mais do Pai, porque estava ali trabalhando com o Pai. Com certeza ele ia receber algo a mais do seu Pai, porque ele estava ali e o Pai não é injusto. Aquele pai não era injusto. Eu sei disso porque quando o filho mais novo pediu herança, ele repartiu com o filho mais velho também. Então esse pai tinha um senso de justiça. Assim como o nosso Pai, o nosso Deus, ele é justo. E nem um copo d'água que você dê na casa do Senhor, nem uma varrida, nem uma limpeza que você faça na casa de Deus vai passar em branco. O Senhor vai te retribuir conforme a tua obra. Além de você ser um privilegiado por estar na casa do Pai, trabalhando para o Pai, recebendo da mesa do Pai, Ele ainda tem algo preparado para você. E muitas vezes ficamos olhando o que os demais têm lá fora e não nos concentramos na companhia do Pai, na experiência de ouvir o Pai falar. Ah, minhas irmãs, que saudade eu tenho do meu Pai terreno. Como era bom estar na sua casa e ouvir as suas histórias, né? Muitas vezes a gente não aproveita o suficiente isso. Aproveite estar na casa do Pai, na companhia dos seus. Naquela casa tinha empregados, tinha servos, tinha um povo ali que convivia, que trabalhava junto. Vamos aproveitar a companhia uns dos outros, dos nossos irmãos, o fato de estarmos debaixo, né, de uma mesma família.
Amemos a nossa família, amemos a casa do Pai, amemos a nossa igreja local, lugar onde o Senhor nos plantou para dar fruto. Sabe, há quanto tempo você está afastado da casa do Pai, você não vem, não participa da mesa, não participa da ceia, não participa dos cultos, sabe, assiste uma palavra ou outra online, mas o teu coração está tão distante do Pai, porque você está olhando as coisas lá fora. Amém? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O segundo ponto que eu queria falar com você é que o pobre filho rico, ele não enxergou o amor do pai. Olha o que ele disse para o pai. Olha o que o pai disse para ele. Filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas são tuas também. Às vezes, não percebemos que todas as coisas do Pai são nossas, que Ele nos deu dons e talentos. O Pai está lá à nossa disposição com seu Espírito e podemos usufruir de tudo. Tem tantos dons, tantos talentos, tantas bênçãos que o Senhor preparou para que você utilize, para que você usufrua, e você não percebeu ainda a extensão do amor do Pai, você não percebeu ainda o tamanho da herança que o Senhor preparou para ti. Somos sacerdotes, somos filhos do Rei. Nós somos, sabe, filhos de Deus. Isso é tremendo. Que eu e você possamos compreender que tem muito de Deus para nós, que nós possamos buscar a presença do seu Espírito, buscar os seus dons e talentos. Sabe, o Pai está ali derramando do seu amor, derramando do seu Espírito e nós nem percebemos isso. A palavra de Deus diz que a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12 fala isso. Sabe o que é isso? Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, você tem à tua disposição o poder de Deus como filho de Deus para fazer as obras de Deus, para fazer as obras que Ele fez e ainda maiores, diz a palavra de Deus. Gente, nós temos o selo real, o Espírito Santo, para irmos e fazermos as obras de Deus, sabe? Poder para testemunhar, poder para que os sinais nos sigam. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, né? Expulsarão demônios, pegarão... Enfim, Deus nos disponibilizou o poder de ser filhos de Deus. Sabe quando um príncipe chega num local, todo mundo o respeita porque ele é filho do rei. E nós somos filhos do Rei. Onde nós passamos, o mundo espiritual tem que se dobrar diante de nós. Sabe? Demônios e suas corjas têm que se dobrar diante de nós, porque ali chegou o Filho do Rei. O Senhor nos deu poder para pisar em potestades. O Senhor nos deu poder para quebrar as hostes do inimigo, para pisar na cabeça, né, do inimigo. O Senhor te ungiu e te deu autoridade. Mas, em vez disso, em vez de usufruirmos desse poder, dessa bênção, dessa maravilha que é ser filhos de Deus, nos mantemos cegos e não olhamos por esse amor e continuamos olhando só para o que não temos. O terceiro ponto que eu queria falar com você é que o pobre filho rico tinha um olhar vitimista, egoísta e invejoso.
Pois é, ele não se alegrou com a volta do irmão. Na verdade, nem mesmo ele foi atrás do irmão tentando dissuadi-lo de voltar para a sua casa. Quantas vezes nosso irmão não está na casa do pai, nosso irmão saiu da casa do pai e nós nem vamos atrás para tentar dissuadi-lo a voltar para a casa do pai. E quando volta, muitas vezes não nos alegramos. É preciso que a gente olhe para o nosso irmão com um olhar, sabe, caridoso, amoroso, de alegria quando ele retorna para sua casa. Ao invés disso, a palavra de Deus diz que ele se indignou, ainda ficou indignado e não queria entrar para cear com o irmão. Muitas vezes nossos irmãos erram e acabam por se afastar da casa do pai, se afastar da presença do pai. E quando eles voltam, ainda nós olhamos com um olhar de julgamento, dizendo: mas ele pecou? Como agora? Como assim? Agora tem direito a tudo? Agora vai fazer a obra? Agora a gente quer botar um monte de limites, sabe? O nosso perdão é restrito, não é? Mas o pai não. O pai perdoou por completo. O pai mandou pôr o anel que mostrava que ele era filho. O pai mandou matar o novilho cevado. Esse novilho só era morto em ocasiões muito especial. O pai fez festa para ele. O nosso olhar é muito diferente do olhar do pai. O olhar do pai só quer de volta. O olhar do pai só quer se alegrar com o filho que voltou. O nosso olhar é cheio de regras, de decretos, de cobranças. Oh, meu Deus, como precisamos melhorar o nosso olhar sobre a vida do nosso irmão. Sabe, é aquele tipo de pessoa, ele falou para o pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Então é aquele crente que fala assim: eu estou na tua casa, eu sirvo aqui, eu sirvo a ceia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho para o Senhor, e ninguém enxerga, ninguém, né, não tenho a recompensa pelo que eu tenho feito. Porque isso acontece na minha vida, sendo que eu sou teu servo. É aquela pessoa que serve a Deus como moeda de troca, né? Eu vou trabalhar para o Senhor em troca do que Ele pode me dar. Eu vou dar o dízimo porque eu quero receber em troca, eu quero ficar rica, ou eu quero alcançar tal e tal bênção financeira. Eu vou pregar o evangelho porque eu quero que vejam que eu sou um evangelista, é por moeda de troca, é o que vai me trazer de benefício aquilo que eu faço. Sabe, é aquela pessoa que quer o olhar, os holofotes sobre si. É aquela pessoa, aquele menino mimado. O Senhor fez para ele e não fez para mim. O Senhor deu um cargo para ele e não deu para mim. Há tantos anos que eu estudo a palavra e me preparo, e o Senhor chamou outra pessoa para ministrar a palavra e não me chamou eu. É aquele tipo de pessoa: eu sou explorado para o meu chefe, afinal não sou paga para varrer a minha sala, ele que contrate uma faxineira, porque no meu contrato de salário não está escrito que eu tenho que varrer a minha sala. É aquele tipo de esposa que diz: ai, meu marido pensa que eu sou uma empregada porque eu tenho que lavar a roupa e fazer a comida. Não vê que isso é uma alegria, um prazer cuidar do marido, cuidar da casa. Sabe, é as pessoas que fazem coisas como moeda de troca. O que você pode me dar em troca se eu fizer tal coisa para você? E assim agem com Deus também. Deus está me abençoando, ok, vou trabalhar mais e mais. A vida não anda como eu quero, então para mim não dá. A palavra de Deus, né, fala que a sanguessuga, lá em Provérbios, né, fala que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Provérbios 30:15 fala isso. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá.
dá. É o crente dá, é o crente sanguessuga. Eu quero, eu quero, eu quero, eu, que não olha para o próximo. Que nós possamos ser mais generosos, que nós possamos fazer as coisas simplesmente porque amamos a Deus, simplesmente porque Ele nos amou primeiro, porque queremos agradá-lo. Eu lembro quando eu morava quando eu ainda era solteira, eu queria fazer de tudo para agradar meu pai, sabe? Eu ia lá, ele trabalhava, ele tinha um mercado e tinha um açougue. O açougue, volta e meia, muita gordura, muita sujeira de carne, sangue, né? E eu, às vezes, quando ele saía, eu ia lá e dava um trampo naquele açougue, limpava a tábua de carne dele, deixava tudo branquinho, tudo limpinho, para que ele voltasse e visse o que eu fiz. Não para que ele me desse alguma coisa ou me agradasse, mas simplesmente porque eu amava. O meu pai era alguém muito especial para mim, sabe? Eu sempre fiz tudo o que pude para agradar o meu pai. Não porque ele me desse algo em troca, muito pelo contrário, meu pai era daquele tipo mais rígido que você fez, é porque você tinha, né, tua obrigação. Mas eu amava tanto, eu o respeitava tanto, eu o admirava tanto, que eu queria fazer tudo para agradá-lo. E é por isso que eu trabalho para o Senhor. Eu trabalho para o Senhor com a mesma intenção no meu coração. E muito mais. Porque eu amo o meu Jesus. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor de todas as coisas. Eu não dou o dízimo esperando que eu vou receber. Eu dou dízimo porque eu quero, porque eu dou com alegria, eu dou porque eu quero agradar ao meu Deus. Eu quero fazer o melhor e em consequência disso eu sou abençoada. Mas também se eu não fosse eu continuaria dando, porque é por amor, é para agradá-lo. Sabe, eu estou aqui hoje falando com vocês não porque eu me ache capacitada, não porque seja confortável para mim, mas é porque eu quero agradar o meu Pai e eu quero inspirar vocês a servi-lo por amor. Sabe, a intenção dessa palavra hoje é inspirar vocês a servir a Deus por amor. É inspirar vocês a perceber o amor do Pai e o privilégio que você tem de estar na casa do Senhor, o privilégio que você tem do Senhor permitir que você o sirva, de você estar debaixo da cobertura do Pai. Ó, minhas irmãs, que nessa noite o Senhor mova o nosso coração com um amor tão intenso, tão grande por Ele, que nós possamos perceber o quanto somos privilegiadas em poder servi-lo, em poder amá-lo, em poder estar na sua casa, em poder amar o nosso irmão e servir o nosso irmão, porque como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos a quem Ele ama? Como você pode dizer que é servo de Deus, que é filho de Deus, que ama a Deus sem amar a igreja, sem amar a noiva, sem amar aqueles a quem Deus ama? Por isso, seja inspirada pelo amor de Deus, pela proteção de Deus, pela casa do Pai, pela presença do Pai. Você é templo do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Sabe o privilégio de ter Deus habitando em você? Bota a mão aí no seu coração e sinta agora esse Deus que habita em você. Que você se sinta privilegiada a mover céus e terras para agradar, adorar e servir esse Deus. Não fica olhando o que tem no mundo, não. Não fica olhando o que outras pessoas têm, não. Não fica olhando para outros talentos, não. Busca o que você pode fazer para o Pai, na casa do Pai, na presença do Pai, para os filhos do Pai. Amém? Glória a Deus, minhas irmãs. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Eu espero que ela tenha falado muito ao teu coração, como falou com o meu. Porque como eu me sinto privilegiada de
de estar na casa do Pai, na presença do Pai e de poder servir e amar o meu Pai. Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.